Olá a todos, vamos hoje meditar um pouquinho sobre o relacionamento discipulador. A gente está analisando esse livretinho, que é o volume 1. Hoje nós vamos falar um pouquinho da lição 2. O tema é Jesus, a luz para o meu caminho. No primeiro a gente viu Jesus como verdade e agora Jesus como a luz. O Evangelho de João traz várias imagens sobre Jesus, vários símbolos, que o próprio Cristo usou para falar de quem ele era. E esse da luz, ele está muito presente nos evangelhos e até nas cartas de João. E nesse caso aqui, nessa lição, começa assim. João 12:46. Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então ele vem para nos iluminar. E aqui a gente começa com uma reflexão sobre aquela questão do negar a realidade. Preferir não enxergar que estou errando para não ter que lidar com isso. Então, preferir andar na escuridão, não enxergando qual é a verdade, qual é o caminho certo. Prefiro me iludir, prefiro fingir que está tudo bem, certo? Então, não quero ser avaliado, não quero ter feedback de ninguém, eu quero continuar vivendo do jeito que for, só indo, né? E aí ele pergunta, por que é importante conhecermos a verdade? É a primeira pergunta. E a gente pode pensar em várias respostas, mas principalmente para medir, avaliar, perceber como eu estou em comparação com a verdade. A gente já falou bastante sobre isso, porque a primeira lição é sobre a verdade. Mas é para isso. A gente tem que ter uma referência. A importância é essa. Ter uma referência. Eu me avalio com base em quê? Em quem? A gente sabe que quando Deus foi tirado do lugar de referência na cultura europeia e veio o comunismo e Stalin, tudo aquilo que aconteceu, a gente percebe que muitas das vezes o próprio Partido Comunista falou isso, né? Nós não temos mais uma verdade cristã absoluta. Então nós somos a verdade, a verdade, a verdade pelo partido custe o que custar. E mataram muitas pessoas em nome disso. Né? Ah, mas a igreja também já fez, sim, porque esqueceu da verdade. A verdade virou o poder católico a qualquer custo. Então, por que eu preciso conhecer a verdade, que é Jesus, para tê-lo como referência? Jesus é a nossa referência. Eu sempre tenho que medir tudo o que acontece, as minhas atitudes com base em Jesus Cristo. E aí, segundo João 12:35, o que acontece com quem anda nas trevas? E o versículo diz assim, João 12:35. Diz assim a palavra de Deus. Jesus lhes disse, por pouco tempo a luz está entre vós, caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos aprendam. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. A pessoa está perdida, né? Quem anda nas trevas, na escuridão, não sabe para onde vai. Não tem referência, só vai. E isso é muito perigoso, certo? É a ideia da cegueira mesmo. A ideia de que o pecado seduz essa pessoa, ilude e domina sobre essa pessoa totalmente, porque ela está cega, ela não enxerga, ela anda no pecado. E aí nessa lição então a gente vai ver que o mais importante é trabalhar essa questão do conceito de pecado, né? E a compreensão de que todos nós nascemos pecadores, né? Todos nós desde criança temos uma atitude contrária à vontade de Deus. E aí a gente vai ver isso em várias perguntas daqui para frente, né? E entender que o pecado ele nos separa de Deus, ele nos leva para longe do propósito dele para nós, da referência dele como Deus. O ponto 3 ele pergunta, segundo Jesus no texto de João 3,19, o que os homens amaram mais? João 3,19 diz assim, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Então os homens preferiram as trevas para esconder sua vida de pecado, certo? Essa é a realidade da humanidade hoje. Quem pratica coisas erradas não gosta de ir para a luz. Por quê? Encontre a resposta no versículo seguinte, João 3,20, que diz, pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Então, por quê? Para que eu não enxergue a verdade e tenha que lidar com ela. Não enxergue as minhas atitudes malignas e tenha que restaurar, tenha que rever. Né? Então, eu tenho medo de mostrar minhas obras más, medo de encarar a verdade maligna que existe em mim. Medo.
horror, prefiro esconder, coisas assim. E aí a gente vai se acomodando nessa escuridão, nessas trevas. A gente vai se acomodando de tal forma que a luz incomoda. Sabe quando você fica muito tempo na escuridão e de repente acende a luz? De repente abrem a cortina, abre a janela e o sol vem, pá. Aquela luz ofusca. Nós estamos assim quando estamos na situação de dominados pelo pecado. Quando vem a luz, ela incomoda, ela ofusca. Porque nós nos acomodamos nas trevas, a gente está acostumado e acaba preferindo ficar na lama, nas trevas, do que vir para a luz, do que ser iluminado e transformado. Então as pessoas sabem que há algo de errado, ficam incomodadas com a luz, mas não saem das trevas para a luz, para serem purificadas, transformadas. O ponto 5 diz: todos nós erramos e precisamos mudar. Não existe ninguém perfeito nesse mundo. Segundo João 8:24, o que acontece com as pessoas que não creem em Jesus? Então João 8:24 diz assim: disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então isso não é uma opção, a pessoa não pode achar que vai ficar tudo bem só porque ela está nas trevas e não enxerga a verdade. Ela vai morrer em pecado, ela vai morrer longe de Deus, afastada de Deus para sempre. Essa é a realidade. Enquanto ela não vem para a luz, ela está nas trevas e morrerá assim, em seus próprios pecados. Leia João 2:25 e responda: por que Jesus tem autoridade para dizer a verdade sobre quem somos e sobre o que precisamos mudar? Mas como ele sabe, que eu estou nessa situação, que eu sou assim? O versículo diz: Jesus não necessitava que lhe dessem testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no interior do homem. Jesus conhece a todos nós. Ele sabe o quanto somos pecadores, ele sabe o que há de errado em nós. E sabe da nossa decisão de vir para a luz ou permanecer nas trevas. Ele sabe. Ele conhece tudo e todos os corações. Quando a luz de Jesus nos mostra que somos pecadores, isso pode nos causar tristeza. Mas o objetivo dele não é nos envergonhar ou nos deixar para trás, de lado. Quando Jesus nos ilumina com a sua luz, o que ele deseja que aconteça? Leia João 12:46. Então, quando Jesus nos mostra a verdade sobre o pecado, não é só para nos incomodar ou nos tirar do reino dele. Versículo 46 diz: eu, a luz, vim ao mundo para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ele quer te arrancar desse lugar. Ele quer te tirar da ilusão das trevas. Ele quer te tirar desse engano, dessa prisão. Em João 8:12, mais uma vez, Jesus Cristo é claro sobre o que acontece com quem decide segui-lo. O que acontecerá conosco se andarmos na luz de Jesus. João 8:12 diz assim: de novo Jesus lhes falava: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Que imagem bonita, né? Terá a luz da vida, uma iluminação que produz vida. É trazido para um caminho de vivificação, sai da morte. É iluminado, vivificado, restaurado. Olhe para o mundo ao seu redor, as coisas não vão nada bem, não é mesmo? Quais os erros que você enxerga na sociedade e que deveriam ser diferentes? Bom, aqui é fácil. As pessoas são especialistas em apontar os dedos para os outros ou para o mundo à sua volta. Há muitas coisas erradas. A evidência do pecado na humanidade é gigantesca, todo mundo sabe, certo? A corrupção, as guerras, a ambição egoísta, a injustiça social, a desigualdade, social. Há muitas evidências, gritantes, muitas provas de que a humanidade está em pecado e não sabe lidar com isso. Que a humanidade está corrompida e corrompendo uns aos outros. Agora, a pergunta 10 é muito importante. O que você reconhece que precisa mudar em sua vida? E eu? Qual é a minha contribuição para essa parcela de caos que o pecado deixa nesse mundo? Eu também sou pecador. O que eu tenho feito que colabora para a destruição e para o caos? Qual é a minha parcela de culpa em tudo isso? Como que eu sou pecador e também contribuo para o reino do mal, como ele está hoje, para o reino das trevas? Então, vamos relembrar o que você aprendeu hoje. Todos nós somos pecadores, o pecado nos aprisiona e nos separa de Deus. Jesus é a luz que veio ao mundo para nos tirar da escuridão do pecado. Precisamos da luz de Jesus para entender tudo aquilo que fazemos que desagrada a Deus e que necessita de arrependimento e mudança. Você deseja que Jesus ilumine a sua vida e lhe mostre tudo o que precisa mudar em você?
Então peça a Ele com sinceridade. Então esta lição é para convencer você do pecado, para que o Espírito Santo, através da palavra dele, convença você de que você está em pecado e precisa de mudança, de transformação. Ele sugere a seguinte oração: Jesus, reconheço que o Senhor é a luz que veio ao mundo, ilumina minha mente e minha vida cada vez mais. Mostra-me tudo o que penso, sinto e faço que não está de acordo com a sua palavra. Livra-me da prisão dos meus pecados e ajuda-me a arrepender e crer em Ti. Amém. Que esse seja o alvo, que você entenda o quanto você é pecador, está longe de Cristo e precisa dele para sair das trevas. Sem ele não há solução. Só Jesus nos liberta das trevas e nos traz para o reino da luz. Até a próxima.